Olá, gente, boa noite. Esse estudo de hoje vai ser a segunda parte do estudo Os Mil Anos e a Nova Terra, tá? Eu tinha parado na primeira parte do outro estudo, na quarta pergunta, que diz assim: o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Vão ver? A gente viu, né, na volta de Jesus, que os salvos vão subir para o céu e lá vai passar 1000 anos lá no céu. E que os perdidos ficariam aqui na terra, né? Ficariam aqui na terra, aguardando a segunda ressurreição. É sobre esse assunto que nós estamos falando, tá? Então, em Apocalipse 20, verso 4, diz assim, ó: vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E o verso 12 em diante diz assim: vi também, isso foi João que viu essa visão, teve essa visão. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Tá bom? Deu o mal aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Você tá vendo? Então, nesse momento aqui, os salvos estarão lá no céu, fazendo julgamento. Diz que primeiramente João viu, né, um trono, né, lá, né, um trono maravilhoso ali. Os livros ali foram abertos, foram passados em revista. E também diz o quê? Que os mortos, os que morreu, o mar entregou os mortos, entendeu? Ou seja, no momento ali do julgamento ali, vai ser julgado quem foi morto afogado, quem foi morto assassinado, quem foi morto queimado, quem foi morto de qualquer espécie de morte. Todos ali foram julgados. Esses daqui são pessoas, desse julgamento, vai ser pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador, entendeu? Então, como eu falei, os salvos estão lá no céu, fazendo parte do julgamento, que está lá em 1 Coríntios 6:2, que eu falei no outro estudo, e aqui vai acontecer esse momento de julgamento, para no final, a gente ver o que vai acontecer no final com essas pessoas. Tá bom, gente? É muito triste, esse estudo é uma realidade. Que evento ocorrerão ao final do 1000 anos? Pronto, completou os 1000 anos, houve o julgamento, as pessoas perdidas foram julgadas, os salvos perceberam, viu que realmente houve justiça no julgamento de Deus. E agora, o que vai acontecer? Apocalipse 21, verso 2, o que evento ocorrerão no final? Acabou o julgamento e agora vai acontecer o quê? Apocalipse 21, 2 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada com um noivo, adornada para o seu esposo. Nesse momento que acabar o julgamento, os salvos vão vir com Deus, com Jesus, ali, o Espírito Santo, dentro da cidade santa, para a terra. Mas aqui o verso 10, o verso 2 e o 10 diz assim: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Irmãos, eu acho muito lindo. Você sabia que existe 3 céus? Existe. O terceiro céu é o lugar onde Deus mora, onde Deus habita. Eu sempre digo que lá tem uma cidade. Há uma cidade lá no céu, onde Deus mora. E é essa cidade que é a Nova Jerusalém, o lugar que Deus disse que foi preparar, já estava preparado. A gente só quis mostrar na nossa mente que foi preparar um lugar para nós, para a gente se esforçar para ir para lá. E ali naquele momento, quando completou os 1000 anos, a cidade santa vai descer com os salvos. E aqui o verso 20, verso 5, 7, Apocalipse 20, 5, 7, diz assim, ó: os mortos, os restantes dos mortos não reviveram até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, aqui está dizendo o quê? Que a primeira, feliz é aquele que faz parte da primeira ressurreição, e a segunda, o que? Ressurreição. E que essas pessoas, o que? Não reviveram até completar os 1000 anos. Mas agora vai haver uma coisa interessante. Aqui o que Deus prometeu a criar após o milênio, vamos ver? Vai passar 1000 anos lá no céu. Então, em 2 Pedro 3,13, vai dizer o que vai acontecer. Vamos lá aqui? 2 Pedro 3,13 diz assim, ó. 3,13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, no que habita a justiça. Completou esses 1000 anos, Deus agora vai criar um novo céu, uma nova terra, onde vai haver justiça.
porque o mundo que a gente vive hoje não há justiça, mas nesse novo céu, ou seja, a Bíblia conta a cidade santa descer, a nova Jerusalém com os salvos, sim, vai vir Jesus, os salvos vão vir dentro, entendeu? E ali naquele momento aqui, diz o que? Que Deus vai dar um novo céu e nova terra. Mas essa terra que Deus vai nos dar, Deus vai purificar ela. Vamos ver aqui, Apocalipse 21, 4 diz assim, ó. Vamos ver o que diz Apocalipse 21, 4, diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nesse momento aqui ainda vai haver mortes, porque os salvos vão estar dentro da cidade, e aqueles perdidos, né, que a gente vai ver aqui, né, tem uma passagem aqui que mostra que em Apocalipse 20, cadê 20? No, diz assim, ó: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-lo para a peleja. O número desse é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados. Então, dia e noite pelo século do século. Ou seja, aqui está dizendo que quando a cidade santa descer do céu, que Satanás vai ser solto. Por que vai ser solto? Porque nesse momento Jesus Cristo vai, sabe o que? Ressuscitar aqueles perdidos. E ao eles ressuscitar, Satanás, que já estava aqui no planeta Terra, não tinha ninguém para tentar, ele vai induzir essas pessoas a tomar a cidade santa que está descendo, a Nova Jerusalém. Só que nesse momento a Bíblia diz que os perdidos serão como a areia do mar. São milhões e milhões de pessoas perdidas. Os perdidos serão mais do que pessoas salvas, porque o próprio diabo falou que ele iria fazer o reino dele maior do que o de Deus. Meu amigo, você que está vendo esse vídeo, não deixa a profecia se cumprir na sua vida, porque eu não quero que se cumpra na minha vida. Ele disse que ele vai formar o reino dele maior, que é com pessoas que eu procurar seguir a ele, tá? Vai fazer o que? No dia da destruição, ele vai ser destruído com ele. E nesse momento, quando Satanás induzir as pessoas aqui na terra, que vai ser ressuscitada, depois do 1000 anos, que a cidade santa descer, aí naquele momento ele vai querer que tome a cidade santa, vai dizendo, vamos lá, ele até hoje ele induz as pessoas a fazer o erro, mas só que a Bíblia diz que desceu fogo do céu, e aí queimou Satanás, os falsos profetas, tudo foi destruído, e aquela promessa que Deus disse que vai fazer um novo céu e nova terra, que com o próprio fogo que vai ser destruído o planeta Terra, vai purificar a terra, e depois de tudo queimado, Satanás, os perdidos, vai ser tudo queimado, eliminado do planeta Terra. A Bíblia diz lá, isso em Miqueias fala, que eu não lembro bem o verso, diz que nós iremos pisar sobre as cinzas, sobre esses mortos. E meu amigo, imagina só, a gente pisar sobre aquelas pessoas que não quiseram nada com Deus, pessoas conhecidas nossas, pessoas conhecidos nossos, gente da nossa família, ou até nós mesmos, possa ser que alguém pise nas nossas cinzas, entendeu? E a Bíblia diz o que Deus vai nos dar, o quê? Diz que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não sabemos se os perdidos que estão dentro da cidade vai ver os seus familiares sendo queimados. Se eles tiverem de ver, não sei se vão ver, no momento que descer fogo do céu, os perdidos vão se perder. E a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, até o inimigo. Quando Jesus estiver vindo ali nas nuvens, ali com a cidade santa, todo mundo vão se ajoelhar antes de serem destruídos, para reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis, o Príncipe da paz, e não o Príncipe das trevas, e todo mundo, até o próprio inimigo, vai se ajoelhar perante Deus. Então, meus amigos, essa profecia vai se cumprir. Não deixa que você e eu sejamos o que? Essa profecia se cumprindo. E a última pergunta diz assim: como será a vida na nova terra? Agora vai ter a nova terra. Meus amigos, olha só uma coisa que eu quero dizer para vocês. Existem pessoas que dizem que a pessoa morreu, foi para o céu. Eu já fui para a celebração fúnebre e quando chega lá, o pastor ou o irmão que está responsável fala assim: nosso irmãozinho foi para o céu, foi para o seio de Abraão, morreu, está no seio de Abraão. Não tá. Morreu, foi para a sepultura, o fôlego igual. Esse fôlego de vida vai para Deus, que foi Ele que deu. Quando Ele deu a Adão, a gente herdou também.
Então, esse fôlego de vida volta para Deus e a nossa carne, o que é destruída. Então, quando Jesus voltar, o poder de Deus vai fazer com que a gente saia da sepultura, não sei como, mas Ele que sabe, iremos ser ressuscitada. E aí o povo diz, né, que morreu. Não chore não, meu amigo, não chore não, quem está no seio de Abraão. Não está não, ninguém está no seio de Abraão, ninguém virou estrela, nada. Todos estão na sepultura, o fôlego com Deus, e um dia vai haver a ressurreição na volta de Jesus. E aí a Bíblia diz que quando Jesus purificar toda a terra, que levar o salvo para o céu, o que é que os salvos vão fazer lá no céu? Isaías 65, 21, que diz assim, olha o que os salvos vão fazer. Eles edificarão casa e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem e não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. E olha o que vai acontecer, os salvos vão construir suas próprias casas, eles vão, sabe o quê? Vão plantar, a gente vai trabalhar aqui na terra, vai ter uma nova terra, só que é o que? Diferente, né? Hoje a gente trabalha, cansa, mas nesse dia não vai cansar. Mas a gente estuda também sobre o sábado, que o sábado é o sinal de Deus. Sabe o que vai acontecer lá? Isaías 66, verso 23, 21 a 23, diz assim, ó, no 22, porque como os novos céus e a nova terra que há de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa, a lua nova, e a outra, de um sábado a outro, virão toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Irmãos, olha o que diz o novo céu e a nova terra que Deus vai criar. Olha só, onde vai ver o que? Longevidade do povo de Deus. E diz também que a cada sábado, os servos do Senhor vai o que? Adorar o Senhor. Aqui na nova terra, uma terra sem maldade. Os animais, tem várias referências aqui que falam que os animais não terão o que? Maldade. A criança vai colocar a mão dentro do buraco da serpente. O leão vai comer capim com o cordeiro. Junto com o ser humano não vai ter nada. E sábado, iremos o que? Construir, iremos plantar, iremos fazer tudo. Quando for no sábado, deixaremos tudo para adorar o nosso Senhor lá na Cidade Santa. A Cidade Santa, aquela que desceu lá do céu, todos os salvos vão sair lá de dentro, vai povoar a terra e Deus irá ficar lá e todos irão ao sábado adorar o Deus face a face. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos fazer plano para estar lá na Cidade Santa. Vou encerrar porque o vídeo já está ficando longo. Um abraço.